Olá, como vai você? Eu sou o Cássius e estamos aqui para falar sobre o avivamento dos filhos de Deus, né? É o avivamento da unidade dos filhos de Deus. Eu tenho certeza que o reino de Jesus não se tornará manifesto realmente se os filhos de Deus não estiverem unidos, né? Até hoje nós temos uma igreja, né? Nós somos uma igreja e essa igreja está com muitos dos seus membros, né, desfacelados, né? Vou usar essa palavra desfacelados porque ela expressa bem o que eu quero dizer. Né? Não está só ferido, mas está fora dela, está quebrado, está como se fosse uma fratura exposta, né? Alguns desses membros, eles estão como que saindo do próprio corpo, né? Por algum acidente, por alguma coisa. Mas vamos lá. No vídeo anterior, eu falei sobre um trechinho lá da lei, né? Da lei que fala sobre o jubileu, né? Falando sobre o amor de Deus. E a gente estava falando sobre a lei. Você que se interroga, né? Se a lei ainda é para ser cumprida ou não, vê o vídeo anterior, tá bom? Vamos lá, vamos ler Levítico, né? O livro de Levítico, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 39. Só para a gente poder ver o que foi que eu disse, né? Porque eu sempre estou dizendo muitas coisas e alguns irmãos dizem assim: ah, mas onde é que está isso, irmão? Onde é que está aquilo, né? Onde é que você fica inventando essas carochinhas, essas historinhas de carochinha, né? Então nós vamos abrir nossas Bíblias aqui em Levítico, né? Que é depois de Deuteronômio. Se eu errei, ó, é antes de Deuteronômio. Ai, ai. Deus é muito bom comigo, né? Que não vai ser nem antes de Deuteronômio, vai ser antes de Números. Amém. Né? Graças ao Senhor. Apanhando aqui da Bíblia. Mas eu não vou refazer esse vídeo não, e nem vou cortar, né? Minha esposa doida que eu corte, que eu faça cortes, ela vai fazer algum dia, eu não, né? Que ela é muito boa nisso. Eu gosto mais daqui, né? De ler, de aprender, né? De passar para os irmãos aquilo que eu acho importante. Bora lá, Levítico 25, 39 até o 46, fala um pouquinho sobre a lei. Diz assim: também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo. Até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais, porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso redor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram da vossa terra e vos serão por possessão.
aqui se fala do amor que Deus tem, né, pelo povo dele lá de Israel, né, que é a lei dada a um povo que saiu do Egito, né? Então, por mais que alguém, né, viesse a ter dívidas para com outros, né, os mesmos sendo israelitas, né, tanto aquele que deve como aquele que é aquele que está cobrando a dívida, o Senhor diz: olha, não tenha ele como um escravo, por mais que ele te deva, né? Que ele seja como um jornaleiro, né? Quem trabalha pela jornada, né? Não é jornaleiro que entrega jornal, não, né? Aquele que trabalha pela jornada. Vamos lá. Isso daqui, irmãos, era só para mostrar o amor, né? E que essa dívida se acabaria, né, no ano do jubileu, como diz aqui, ó. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Você está entendendo que a dívida, né, a dívida contraída, ela tinha um término, né, ela tinha um tempo, que ela era totalmente extinguida. Então, assim, isso daqui era só para falar que a lei era boa, né, que a lei é uma lei misericordiosa, que a lei de Deus, ela manifesta a misericórdia de Deus, né? Ela não é só uma lei de condenação, né? Que era uma lei civil, né? E fala muito aqui a questão da posse, né? Da posse aqui. E depois eu leio mais da lei para vocês, né? Que era só para deixar o ponto lá para quem quisesse ver depois, porque eu tinha falado no vídeo anterior, né? Já gastei aqui brincar com vocês, meus 7 minutos aqui só falando do vídeo anterior. Vamos falar do vídeo de hoje? O vídeo de hoje, irmãos, tem a ver com uma oposição que alguns irmãos têm e que pastores e mestres também têm, a questão da unidade, né? Da unidade da igreja, da unidade do corpo de Cristo, né? Da unidade dos filhos de Deus, né? E a gente vai ler um texto que é muito usado assim pelos pastores, né? Quando eles vão falar contra a unidade, né? Já falei, eu acredito que eu já falei em algum vídeo atrás, né? Mas me desculpem, né, se eu estou repetindo isso. Eu já assisti os vídeos anteriores e estou até tomando os pontos e tal para que a gente não repita temas, mas me veio esses últimos dias, né? Eu passei o final de semana sem gravar, desde a sexta-feira que eu não estou fazendo vídeo. E assim, e esse ponto voltou muito nas minhas orações, assim, nas minhas leituras, e eu queria, né, mostrar para você. Um dos pontos que é usado como objeção, né, como argumento para se opor, é a Torre de Babel ali, né, que a questão da unidade dos seres humanos ali naquele momento, ela não foi do agrado de Deus, né? E aí nós vamos ler o texto agora, né, em Gênesis 11, para que a gente venha entender por que ela não foi do agrado de Deus, né? Gênesis 11, 1-9, né, versículo do 1 ao 9. Gênesis 11, olha o barulhinho das folhas. Oh, como é bom. Eu digo assim, oh, como é bom, irmãos, porque a gente sente saudade, porque a gente usa muito o celular hoje em dia, né, o tablet, o computador, para poder ler a Bíblia. Mas bora lá. Gênesis 1 ao 9 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar.
Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Bora lá. Gastar aqui uns 3 minutinhos com vocês para a gente identificar alguns pontos aqui, os quais são por que foi abominável para o Senhor essa unidade deles, né? Primeiro ponto para a gente pensar no versículo 4 que a gente tem, ó, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome. Antes de mais nada, eu queria logo dizer para vocês aqui, ó, sejam bestas não, sabe? Não sejam bestas em argumentos falhos não, porque os irmãos que argumentam que a unidade ela é maligna, quando usam esse texto, eles estão pegando um texto que fala da unidade de homens, né, sem Deus, de uma humanidade sem Deus, né, de uma humanidade má, né, esse termo que diz aqui, ó, que os filhos dos homens, né, no versículo 5 diz: e a torre que os filhos dos homens edificavam, né? Assim, no versículo 4, né, como eu ia dizer, no versículo 4 a gente tem ali o ponto principal e primeiro, né, que a gente deve ver. Tornemos célebres o nosso nome, né, o que indica que a intenção da construção da torre, como você já viu até na novela aí que está passando, né, na TV, né, era enaltecer o nome, né, deles lá que estavam construindo, né? Eles queriam ser grandes, né? Eu não vou nem tocar nesse termo até que chegue aos céus, né? Como se fosse assim uma implicância, né, com Deus que está no céu, né? Não, essa questão de tocar no céu, vamos, não é que alguém possa entender, possa ser maravilhosa a argumentação sobre isso, mas eu não vou tocar nisso não, né? Vamos só pensar que eles queriam edifiquemos uma cidade, uma torre, né? E essa torre, para que não sejamos espalhados por toda a terra, né? Essa torre fosse como uma torre
para proteção, né, para vigiar, ou para que se visse de longe, né, para que não fosse espalhado por toda a terra, né, para que a gente soubesse para onde voltar. Vixe, essa explicação aí para você vai ser nova, porque nem eu tinha pensado assim, né, mas se a gente tem uma torre grandona, né, autona, de longe eu vou ver e vou saber para onde voltar, né. Mas primeiro aqui não está falando sobre filhos de Deus, né? Aqui o povo é um povo, eles são descendentes de Noé, né? Aqui é depois do dilúvio. O dilúvio levou muita coisa que não presta, o dilúvio, né? Mas o ser humano ficou, né? E o ser humano antes de Jesus, né, é um ser humano descendente de Adão, né? E em Adão, né, entra o pecado, né? Em Adão a gente é destituído da glória de Deus, né? A presença de Deus não está mais em nós, seres humanos, né? Então a unidade, né, nesses termos, ela é prejudicial, porque toda unidade ela gera força, né? O Senhor diz para Adão e Eva, né? Vocês são uma só carne. Isso gerou força, gerou produção, né? Quando eu estou unido em qualquer assunto com outra pessoa, gera poder, né? Então vamos lá, não vamos perder muito tempo não. Vamos gastar o tempo, vamos remir o tempo. Vamos ver Jesus Cristo defendendo a unidade da igreja dele, né? E Jesus Cristo vai num momento, né, totalmente assim, que não é desse assunto que ele está falando, mas ali ele dá uma dica maravilhosa. Eu quero passar rapidinho lá, né? É essa passagem que eu acho que eu já falei em algum vídeo, né? Mateus 12:25, muito conhecida. Não é conhecida como argumento, né, para a unidade, mas claro que é talvez o maior argumento, né? O argumento vou chamar aqui de material, né? Mas é porque é o mais óbvio. A Mateus 12:25 diz assim, irmãos: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, né? Então, você está entendendo? É tão óbvio a necessidade da unidade dos filhos de Deus para que a gente possa reinar. Aqui na Terra parece uma brincadeira, assim. É como se cada um tivesse lutando só, né? Estão com Deus, mas estão lutando só. Cristão, eu vou fazer uma comparação aqui, certo? Sobre crítica. É muito criticado, são muito criticados cristãos desigrejados, né? Irmãos que não estão se congregando, que não estão se reunindo, são muito criticados. E a palavra de Deus diz que é bom, né? Paulo exorta, né? Não é nem dizendo é bom, mas dizendo que não deixem de se reunir, de se congregar, né? De se unir. E assim, e é uma bênção, essa é a palavra de Deus. E Jesus Cristo vai falar que quando tiver 2 ou mais reunidos em nome dele, ele está lá, né? E assim, sobre isso se pode criticar, né? Tô usando aqui a consciência deles, né? O exemplo de quem julga irmãos que não estão se congregando. Mas sobre a igreja, né, está dividida, não existe nenhuma preocupação. Não se preocupe não.
né? A gente está dividido, mas a gente faz parte do mesmo corpo, né? Eu não sei, alguém poderia dizer assim, né? Eu não sei se você vai para o céu, mas nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, irmãos, vamos passar por alguma passagem que possa, como eu botei aí na chamada do vídeo aí, né? Que possa esclarecer, né, ao pleno convencimento, né? Convencer você, viu? Eu quero que o Espírito Santo convença você. Diz assim, irmãos, vamos ler aqui em Atos 1:14, Atos dos Apóstolos, né? É o livro Atos dos Apóstolos 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui fala, antes, aqui o autor aqui, que também é Lucas, ele fala que antes da vinda de Jesus Cristo, né? Para situar vocês aqui, quem às vezes não está se lembrando, né, de onde é que em que momento eles estão aqui. Eles estão antes da vinda do Espírito Santo, né? Depois que Jesus Cristo é levado ao céu e antes da vinda do Espírito Santo. Então aqui, irmãos, eu quero aprender com você e quero que você me escute, para que você também, se possível, aprenda comigo. Eu queria que esse unânime aqui fosse só unidos, né? Dissesse assim, no 14, né? E todos estes perseveravam unidos em oração. Mas aqui não tem escrito unidos, tem escrito unânimes. E unânime eu tive vendo no dicionário há pouco, e unânime quer dizer que eles concordam, né? Que eles concordam com o mesmo pensamento, que eles concordam com a mesma ideia, que eles estão ali em comum acordo, né? Eles concordam. Então vamos lá. Aqui, irmãos, já a igreja, né? A igreja esperando ali o Espírito Santo. Vamos lá. Vamos ver Atos 2. Atos capítulo 2, 46. Capítulo 2, versículo 46 diz aqui: diariamente eles perseveravam de novo, unânimes no templo. No templo, hein? Ixi. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, né? Aqui de novo, irmão, fala que eles estavam unânimes. E aí eu queria que tivesse escrito unidos, né? Não vou nem abrir aqui a minha Bíblia no celular, né? A online aqui, que eu tenho a King James aqui. Essa minha aqui é a versão, né, atualizada e revista, né, de Almeida. Almeida revista atualizada. Eu acho que essa daqui é de 93, bem antiguinha para os dias de hoje, né? Mas bora lá. E aqui também fala de como a igreja estava, né? E aqui, irmãos, aqui já é depois da vinda de Jesus, da vinda do Espírito Santo, né? Aqui é depois da vinda do Espírito Santo, né? No versículo 44 aqui do capítulo 2 ainda diz assim, ó, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Vamos lá. Vamos em Atos também, de novo, Atos 4, versículo 24, diz assim, ó, Atos 4, versículo 24. Ouvindo isto, unânimes de novo, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste a terra, mas tudo que neles há. Né? Só o versículo
46 aqui, 46 não, Atos 4, 20, só versículo 24. Só para você escutar de novo essa palavra unânime, né? Porque quando se diz que a igreja ela não precisa, né? Nós não precisamos ter o mesmo pensamento. Eu poderia dizer para você que é uma realidade, que é liberdade, né? É liberdade você ter seu pensamento, eu ter o meu, e nós dois temos o mesmo pensamento. É uma coisa muito difícil, né? Principalmente em 2021, né? Que a gente tem muito conhecimento muito vasto, então muito difícil. Mas assim, eu quero lançar aqui, né? Quero que o Espírito Santo aqui, na força que ele tem me dado, eu quero que ele nos traga, né? Que ele nos una aqui, ó, com as minhas mãos assim, nos traga para os mesmos princípios, né? Que mostre a nós que os princípios eles vão nos unir, né? E se a gente, né, tiver convencido que é vontade do Senhor a nossa união, a nossa unidade, né, isso vai fazer com que coisas aconteçam, né, coisas que não acontecem por causa da nossa divisão, por causa das nossas contendas, por causa daquilo que nos divide, não acontecem, né, passem a acontecer. Vamos lá. Sede unânimes entre vós, né? Onde é que a gente vai achar isso daí? Abra aí suas Bíblias aí, né? As Bíblias abertas, passem aí para a Carta aos Romanos, né? Carta aos Romanos, eu fiz aqui umas peguei algumas passagens, né, irmão, que falam sobre unanimidade, que falam mesmo pensar, são termos, né, que não nos pode são termos que não nos deixam ser confundidos, né, porque pessoas contra, como eu digo, pessoas com objeções, né, pastores, são muitas, né? Então Romanos 12:16 vai dizer assim, ó, 12:16, Romanos 12:16 assim, ó, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, nem sejais sábios aos vossos próprios olhos. Vamos lá ver se foi isso mesmo que eu li aqui. Romanos 12:16, né? Nem parece aquele que eu estou falando, né? Vamos lá. É porque talvez mas é esse daqui, ó. É esse daqui sim. É porque se a gente não pegar o termo, né? Se a gente deixar passar a palavra, a gente não enxerga, mas é muito fácil a gente perder esse chamado pela unidade. Diz assim, ó, tende o mesmo sentimento, uns para com os outros, né? Tende o mesmo sentimento, uns para com os outros, né? Depois eu vou deixar para vocês aí também essa passagem, né, na versão que eu li, né, que eu marquei aqui, né, que falava de o termo usado não era sentimento, mas o mesmo pensamento,
né? Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Em João 17, né, Evangelho de João, vamos voltar um pouquinho, né? Que é pra gente fechar esse vídeo. A gente vai fechar agora e nós vamos orar. Nós vamos orar nesse sentido. Vamos ler essas passagens, né, que eu falei para vocês. E vamos orar nesse sentido, para que nós sejamos o quê? Né, unânimes, né, estejamos unânimes em oração, estejamos perseverando unânimes, né, partindo o pão, unânimes falando, unânimes, né, com os irmãos. Diz assim, irmãos, João 17:20, é o Senhor Jesus fazendo a oração, né? Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. 20 e 21. A fim de que todos sejam um. Olha aí, irmãos. Vamos ler de novo. No começo do 21 ele diz assim, ó: não rogo somente por esse. Ele está falando ali dos apóstolos, né, dos discípulos que estão ali, que vão ser enviados, né, os apóstolos dele. E ele diz: mas também por aqueles que vierem a crer em mim, isto é, nós e todos, né, que vieram depois dos apóstolos, por intermédio da sua palavra. Ele vai dizer: a fim de que todos sejam um. E aí ele vai dar o exemplo, ó: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tá bom, irmãos? Como eu já disse para vocês, né, já observei muito já, né, muitos grupos que tentaram, né, eu disse que tinha um livro, né, que falava de uns irmãos que tentaram viver isso, né, na Inglaterra, se não me engano, no final do século XIX, né, vai ali o século XIX todinho, né, desde 1800 até 1900. E eu achei esse livro aqui, né, tava comigo, tá guardado, ó, quem quiser dar uma procurada aí, ó, pá. Né, o nome do livro é Os Irmãos, né, o título é Os Irmãos, como são chamados, né, o autor aqui, né, que escreveu, tem aqui dizendo o nome é Andrew Miller, não sei se foi ele que escreveu, mas diz assim: Os Irmãos é o título, né, como são chamados. Andrew Miller, que deve ser o autor. Sua história e as verdades que professa, né? Irmãos, esse livro aqui, ele é quem me dá o norte que eu sigo hoje em dia, né? Qual é o norte que eu sigo hoje em dia? É que nós precisamos estar unidos, mesmo que não nos congreguemos na mesma igreja, entendeu? Na mesma igreja, né? Por quê, irmãos? Porque eles se congregavam no mesmo local, eles eram do mesmo grupo, né? Eles saíram de grupos, né, diferentes, e passaram a se congregar no mesmo grupo. Só que, de novo, devido a discussões, né, devido a temas, devido à doutrina, eles se separaram novamente. Então, assim, irmãos, não é o caminho formar um novo grupo, né? Não é o caminho formar um novo grupo, né? Quando eu falo coisas que não acontecem quando estamos divididos, quando estivermos unidos, vão acontecer, irmãos. Eu sei que vai acontecer uma grande reunião, né?
uma grande reunião, um grande testemunho. Eu sei assim, porque eu creio, né? Mas antes disso acontece muita coisa, né? Acontece eu não falar, acontece eu não ser contra, acontece eu não condenar, acontece eu ser por Cristo, né? Acontece eu ser por Cristo, eu ser pelo reino, eu ser pelo reino e não eu ser por mim, né? Nessa última passagem que a gente leu lá de Romanos, nessa penúltima passagem, queria que você lesse depois também, Romanos 12, né? Romanos 12, né? Em Romanos 12, irmãos, ele vai falar coisas maravilhosas ali, porque ele vai dizer, tenha o outro mais honra do que você. Deixa eu ler só um versículozinho aqui. Não sejais sábios aos próprios olhos, né? Aí ele vai dizer assim, no versículo 10, capítulo 2, versículo 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você está vendo, irmão, o que é a unidade? Preferir o outro em honra do que a mim. É na hora que o outro está falando, eu querer ser aquele que aprende. Eu ser aquele que aprende, né? Entender que Deus fala por meio do outro, né? E que pode ser me ensinado algo, por mais que eu tenha muito conhecimento, por mais que eu tenha muita experiência, por mais que eu tenha muita vida com Deus, né? Mas o outro ainda é fonte de Deus para mim, é canal de Deus para mim. Então, irmão, isso é muito importante, né? Se você quer entrar no reino para reinar, né? Seja rei, né? Seja rei, observe, escute, que cada um dos irmãos é como se fôssemos conselheiros uns dos outros, né? Não vá discutir, né? Mas passe a escutar. Então, um abraço a você, né? Vou fazer uma pequena oração para que a gente encerre esse vídeo em paz. Pai Celestial, nos abençoa com a tua unidade, assim como tu e o Filho são um, que nós sejamos também um em ti, um em vós. Em nome de Jesus, dai-nos essa sabedoria e essa revelação, Senhor, enche-nos o coração. Nós te pedimos, Senhor, por toda a igreja, por todos os irmãos, por todos os teus filhos, ó Pai, para que eles possam amadurecer no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, irmão. Fica com Deus.